Vai deixando o seu like aí, vai ativando as notificações, vai se inscrevendo. Eu lamento, tá? Eu lamento dizer isso aqui, porque muitas vezes as pessoas confundem uma cruzada pessoal com uma cruzada profissional. E eu não tenho nenhuma das duas com o Barbieri. Eu lamento dizer. A minha análise ela vai ser só no campo, só sobre o campo, e apenas sobre o campo e a postura dele como treinador. É um dos piores trabalhos que eu já tive o desprazer de acompanhar. E olha, cara, e digo como jornalista, né? Eu já vi muito trabalho ruim. Eu já vi Ricardo Sapinto, eu já vi Celso Roth. Tá sem som? Tá sem som aí pra vocês? Enfim. Eu já vi Celso Roth, eu já vi Marcelo Cabo, já vi Maurício Souza e tantos outros que eu poderia citar aqui. Só que nenhum desses treinadores que eu citei aqui tinham um time que o Barbieri tem nas mãos. E o que eu quero dizer com isso? Não tá nem perto do Vasco ser um time bom. Não acho que o Vasco é um time nem pra ficar entre os 10. No momento. Mas tá longe de ter o potencial também para ser uma equipe que está no momento e na forma que está. O Vasco é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco é uma equipe que tomou gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que foi eliminada em São Januário pro ABC. O histórico do Barbieri em São Januário é uma vergonha. O Vasco nunca venceu em São Januário no Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário. Foram 3 derrotas por 1-0. 3 derrotas para times que teoricamente vão brigar com o Vasco nessa parte de baixo da tabela, nessa segunda metade da tabela, e no caso do Vasco, contra o rebaixamento. Então assim, cara, é insustentável. Eu lamento dizer, mas é insustentável. Não dá mais. Não tem a mais a mínima condição. E como eu escrevi no Twitter e como eu coloquei lá no Instagram, eu vou repetir. Eu vou repetir. Se a diretoria optar, e para quem tá se perguntando aí, eu já fiz a pergunta ao Paulo Brax, mesmo antes do jogo acabar, se eles vão manter o treinador. Até o momento, não fui respondido, não recebi nenhuma resposta da diretoria do Vasco. Mas se a diretoria optar por continuar com o Maurício Barbieri como treinador do Vasco, eles vão estar cuspindo na cara do torcedor. Mais do que eles já têm feito. Mais do que isso. Eu acho que um cuspe, cara, ele é pior que um tapa na cara. Ele é pior que um soco. Continuar com o Maurício Barbieri é cuspir na cara do torcedor. É fazer um movimento de que vocês não respeitam o torcedor do Vasco. De que vocês estão cagando pro torcedor do Vasco. Como clube, como empresa, vocês estão cagando pro torcedor do Vasco. Essa é a verdade. Então assim, cara, pra ser muito honesto, não vejo outra solução. Se continuar com o Barbieri, o Vasco vai cair de divisão. Eu não vejo a mínima condição desse time conseguir fazer 40 pontos dentro do Campeonato Brasileiro nas rodadas que faltam. Não vejo. O time não consegue fazer nada além da parte teórica. O Vasco é uma maravilha na teoria. É um time que constrói, que consegue atuar pelos lados, que consegue triangular. Na cabeça do Barbieri, o Vasco faz tudo certo. Faz tudo certo. Na prática, é uma vergonha. É uma reunião de competência. É recheado de incompetência nesse time do Vasco. Uma equipe que, repito, não tem cruzada contra o Barbieri. Não acho que um trabalho defina o profissional. Mas é um trabalho vergonhoso. Vergonhoso. Eu, como profissional, eu teria vergonha. Vergonha do trabalho que eu estou fazendo caso eu fosse técnico do Vasco. E assim, pra ser muito honesto, eu pediria pra sair. Eu pediria pra sair. Não só pensando no Vasco da Gama, que é o mínimo de pachorra que ele deveria ter, porque ele está prejudicando a instituição, mas pensando na própria carreira dele. Se o Barbieri continuar mantendo esse trabalho, se ele for mantido no cargo de técnico do Vasco da Gama, ele corre risco seríssimo de estar colocando a carreira dele, de um treinador jovem, que já conseguiu obter alguns êxitos no Red Bull Bragantino, ele está botando a carreira dele num patamar muito abaixo. Ele está jogando parte da carreira dele no lixo. A verdade é essa. Eu, como treinador de futebol, 6 pontos em 33. 6 pontos em 33. E o Vasco está longe de ter um time horrível. Onde que esse time do Goiás é melhor do que o do Vasco?
Onde que o time do Santos é melhor do que o do Vasco? É tudo mesmo nível. Do Bahia é tudo mesmo nível. Mas, obviamente, como eu sempre falo aqui, o treinador faz toda a diferença. Toda a diferença. Entendeu? Estão falando aí que saiu no Net Vasco que o treinador foi demitido. Não vi ainda não. Vi que a demissão já estaria definida. E aí, me desculpa. Eu prefiro confiar na minha apuração ou em alguém que cobre de fato o Vasco no dia a dia e que tem contatos setoristas. Se alguém divulgar, se o GE, se o Lance, se o Atenção Vascaínos, aí eu acredito. Por enquanto, eu não recebi nenhum feedback. O Paulo geralmente me responde. Até o momento, não sei, tá? Prefiro acreditar e esperar um pouco mais, ou se o clube, pelo menos, se manifestar, né? Se ele for pra coletiva, eu acho muito difícil que ele seja demitido. Se ele for pra coletiva, é um recado. É um recado de que ele vai continuar, tá? É disso que eu tô falando. Então, assim, cara, eu não consigo, de verdade, eu não consigo nem mais me estressar aqui, gritar, nada. O Vasco é uma bagunça. O Vasco é uma bagunça em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Entendeu? É uma situação horrorosa. Eu já falei aqui, não há uma comunicação sadia entre o CEO e entre o diretor de futebol. Há ruído, eles não se gostam. Pode negar, pode negar. Não é mentira. Eles não se gostam. Não há uma conexão e um trabalho harmonioso entre o CEO Luiz Melo e o diretor de futebol Paulo Brax. E isso interfere no clube inteiro. O Vasco é um clube hoje que é sucateado na parte do marketing, que é sucateado no sócio-torcedor, que se comunica de forma vergonhosa com o seu torcedor. Isso não é culpa, repito aqui, sempre falo isso, não é culpa de um funcionário ou outro, não é culpa da comunicação em si, é culpa de quem comanda. É culpa de quem comanda. Antes eu queria estar falando aqui, rapaziada, só do Vasco dentro de campo, mas o trabalho dentro de campo é a reflexão do trabalho que é feito fora dele. Entendeu? É a reflexão que é feita do trabalho fora dele. Então, assim, cara, pra ser muito honesto, assim, é uma vergonha. É uma vergonha e é lamentável, assim, que isso esteja acontecendo. O Vasco é um clube que deve jogador, que se apropria do dinheiro do Andrei, que deve o São Paulo, que deve o Corinthians, que deve o Atlético Tucumã, que deve o Nacional, deve todo mundo, cara. Que atrás é RCE. Então a nova era que eles prometeram, a igualdade no orçamento, que o torcedor do Vasco não ia mais sofrer, vocês mentiram, cara. Vocês mentiram e feio. E feio. Vocês mentiram em todos os aspectos. O clube é uma bagunça. É uma bagunça. Entendeu? É uma bagunça e eu não vou nem entrar em questão de fulano é Flamengo, ciclano é Tabajara, ciclano... Eu não vou entrar nessa questão. Vocês são incompetentes. É só isso, vocês são incompetentes. Eu não vou falar qual o teu time, eu tô cagando pro teu time, Luiz Melo. Eu tô cagando pro time do Caetano Marcelino, do Barbieri. Eu tô cagando. Eu gostaria de ver competência. E vocês são incompetentes. A verdade é essa. Vocês estão fazendo o Vasco caminhar a passos largos para a sua 6ª Série B. Onde o senhor Luiz Melo já participou de uma e de uma permanência. Mas tá tudo bem. Para ele está tudo tranquilo. No ano que vem o Vasco cai. E volta depois, em 2025, né? Já se tornou normal, né? É a cabeça de vocês, cara. Vocês estão sucateando o Vasco da Gama. Entendeu? Então, assim, cara, vou ser muito honesto. Eu nem acho que esse processo de ficar trocando de treinador, ele é um processo proveitoso. De forma alguma, da forma como eu enxergo o futebol, de forma alguma. Nem acho que ficar trocando de técnico é proveitoso. Mas, cara, chega uma hora que não dá mais. Não dá mais. E se vocês insistirem nisso, repito, vocês estão cuspindo na cara do torcedor do Vasco. Não tem um aspecto que eu possa falar assim, vale acreditar no trabalho do Barbieri. E digo mais, tá pensando em contratação? Tá pensando em contratação com o aval desse treinador? Porque não dá pra pensar em contratação com o aval desse treinador. Não tem como confiar o mínimo no trabalho do Maurício Barbieri, até mesmo para analisar jogador. E nem do Paulo Brax também, que montou essa equipe e montou com várias deficiências. É o time que gastou mais de 50 milhões na parte defensiva e toma gol todo jogo. A verdade é essa. Hoje, cara, até o Léo Jardim, que é o menos pior, falhou. Então, assim, é roteiro de time rebaixado. Entendeu? É roteiro de time rebaixado. É difícil, cara, assim,
É complicado, sabe? Ó, por enquanto não teve nenhuma entrevista coletiva, tô acompanhando aqui no grupo do Vasco, no grupo da imprensa aqui, até porque a gente sabe do caos que tá acontecendo em São Januário. E pra piorar, é um time que, me desculpa, tá, vai conseguir ser rebaixado na 11ª rodada. Porque o torcedor, no momento de raiva, e eu não vou nem falar, porque tem muita gente que não é torcedor, começou a atacar igualzinho o Santos fez ontem. O que aconteceu com o Santos? Santos vai ser punido, Vila Belmiro fechada. Vocês acham que vai acontecer o que com São Januário? Me conta pra mim. Vai acontecer o que com São Januário? Todo mundo que tá mandando superchat aí, tô anotando de geral, vou ler de todo mundo com calma depois, tá? O que vocês acham? É portões fechados no mínimo. No mínimo vai tomar uma punição de portões fechados. Entendeu? Então assim, cara, é muito triste, sabe? É muito triste a forma como eles se comunicam. É ridículo. O Vasco é um clube que tá... Não tá caindo só no campo, não, cara. O Vasco não tá caindo só no campo, não. O Vasco tá caindo em todos os aspectos. O torcedor não aguenta mais. Cara, e aí o clube até me explica que tem uma troca de plano, que o ticket médio continua sendo um ticket médio proveitoso, e teve um aumento desse valor, inclusive em 15%. Tudo isso eu ia até divulgar hoje no Twitter, eu não tenho nem coragem. O Vasco perdeu 14 mil sócios desde que o clube virou SAF. O Vasco ficou como o 4º clube que tem mais sócios no Rio de Janeiro. Entendeu? E aí, cara, é difícil, cara. É difícil. Porque é um sucateamento no marketing. O Vasco tinha um belíssimo trabalho nas redes sociais. Tinha um belíssimo trabalho nas artes do clube. Demitiram o designer. Cagaram. Até pra identidade visual do clube começaram a cagar. Até pra homenagem, cara, de um dos maiores ídolos da história do Vasco. Eles fizeram errado. Eles usaram uma homenagem de 97 com foto do Edmundo em 2000. Os caras estão de brincadeira, pô. É sacanagem, entendeu? E aí tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Sabe? Não é só dentro de campo, já falei. É quando o trabalho, de forma vergonhosa, é feito fora e reflete em campo. Nenhum treinador de um clube grande no Brasil conseguiria aguentar o que tá aguentando o Maurício Barbieri. Porque a gente fala do senhor Luiz Castro, mas o Luiz Castro passou sufoco, foi dentro do Campeonato Carioca com algumas problemas de lesão, e na Copa do Brasil, e mesmo assim conseguiu se classificar e tá aí, ó, líder do Campeonato Brasileiro. Mas no ano passado, que era o ano de transição da SAF, e que a transição da SAF do Botafogo foi muito mais complicada do que a do Vasco, porque foi feita em março, junto com o seu treinador também, o Luiz Castro não chegou perto da zona do rebaixamento. Ele não entrou na zona do rebaixamento. Ele conseguiu manter o Botafogo ali naquele limbo. Depois vieram os reforços e o Botafogo quase foi pra Libertadores. Por um jogo não conseguiu ir pra Libertadores. Então assim, não tem como. Não há paciência. Não há argumento. Não tem nenhum argumento que faça o Barbieri continuar como treinador do Vasco. E assim, me desculpa, se a diretoria resolver bancar o Barbieri como treinador do Vasco, cara, à vontade, assim, eu não gosto de ficar... Tudo que eu falo aqui influencia, infelizmente. Mas, porra, se você abandonar o Vasco, eu vou entender, irmão. Eu vou entender, tá ligado? Porque é cansativo. Não tem mais graça, porra. Só perde. Não tem uma alegria, cara. Nenhuma alegria. O momento que o torcedor do Vasco fica mais alegre na vida dele é quando não tem jogo. Porque aí é maneiro pra caralho torcer pro Vasco. É maneiro pra caralho, eu sempre falo isso. As pessoas às vezes me perguntam, pô, Pedrosa, como é que você consegue diferenciar o profissional do torcedor? É simples, irmão. Eu amo o Clube de Regatas Vasco da Gama. O que essa instituição representa, eu sou completamente apaixonado por ela. Mas o que esse time apresenta em campo, a bola na rede, o futebol... Porra, se eu tivesse em sã consciência desde que eu nasci, eu não estaria torcendo pro Vasco. Por futebol, eu não estaria torcendo pro Vasco. Eu torço pelo Vasco pela história desse clube. Porque dentro de campo é um sucateamento do torcedor, é uma sacanagem, é um abuso com o torcedor há 20 anos, irmão. Há 20 anos. Cara, olha a situação que a gente tá se encontrando. Eu não fui a São Januário hoje sabendo do cenário de guerra. Eu já sabia que, se não vencesse,
eu corria risco de segurança. Eu não pude ir desempenhar meu trabalho porque eu não teria segurança para isso. Vocês têm noção, cara, da gravidade disso?